Meus nobres cartoleiros, família Super Dicas, tomara que eu consiga gravar esse vídeo aqui. Vai ser um pouco complicado não ser interrompido, mas é aquelas rodadas quando começa esse negócio de quarta e domingo deixa a gente doido. Vamos nós já começar logo de cara passando aí o desempenho do Super Toro, que foi na rodada número 23. Essa foi uma rodada depois de muito tempo, nosso Super Toro voltou a estaca zero. Tivemos um desempenho tão horroroso quanto no começo do campeonato. Nessa rodada nós fizemos apenas 45,55 pontos. Temos agora no campeonato 1.811,87 pontos. E a nossa média foi para 78,77. A gente sabe o estrago que faz uma rodada que você não tem um bom desempenho. Agora, para a gente ter os 80 pontos de média de novo nessa rodada 24, vamos precisar tirar 108,13 pontos. Vai ser bem difícil até pela rodada que a gente vai ter. Nós vamos depender demais dos favoritos não zicarem, né? Terem SG, é o Flamengo e o Grêmio basicamente nessa rodada. E um golzinho aí do Wellington Paulista, né? Contra a Chapecoense, que não passa por uma fase nada boa, né? Lanterna do campeonato. Enquanto que o Fortaleza tá de volta aí com o Rogério Ceni e o Wellington Paulista tá metendo uns golzinhos. Mas ainda então, sobre a rodada 23, né? Ela foi uma rodada que nós erramos todos os SGs. Tivemos 4 jogadores de times diferentes, né? 4 times diferentes na defesa e todos tomaram gol. Bahia, com o goleiro Douglas, tomou gol do Atlético Paranaense. Leandro Castan, que nota horrorosa do Vasco contra o Santos. Teve o Palmeiras tomando gol do Atlético Mineiro. E teve o esperado gol que o São Paulo tomou do Fortaleza. E ali quase que o nosso jogador recuperou o SG. Bruno Alves faltou 2 pontos para ele recuperar o SG. Então a gente não teve essa sorte. Meio de campo foi uma rodada difícil. E no ataque a gente teve a bondade aí de tirar o Bruno Henrique. Por conta da notícia lá de que ele era dúvida. E como eu já acreditava que o Flamengo não iria estar 100% para esse jogo, achei que o time estaria cansado e que realmente corria o risco de alguns jogadores serem poupados. Mas o Flamengo jogou como se não tivesse atuado pela Libertadores na quarta-feira. Fez um partidaço. O time inteiro teve notas muito boas, incluindo o Bruno Henrique, que era para ser o capitão. Fez 17 pontos aí, 7, se eu não me engano. Enquanto que no nosso time, os 2 jogadores que fizeram gols tomaram cartão, tanto o Dudu quanto o Pablo. Aí a nota deles acabou sendo menor que 8 pontos. E o nosso capitão, que foi o Thales Magno, ele teve um bom desempenho, tirou 5,8, mas faltou o gol. Então tudo isso aí fez com que a nossa rodada tenha sido catastrófica. E a gente fica muito puto, né? O treinador fica pistola, porque a gente tinha muita confiança na escalação que a gente fez. Não arriscamos na defesa, colocamos todo o time que ia jogar em casa, que tinha chance de vitória, até de manter o SG. E acabou que tiveram muitas surpresas na rodada, né? A maioria, por exemplo, dos goleiros que foram bem, jogaram fora de casa. O Tadeu, Teve uns 3 goleiros naquela rodada que tiraram boas notas. Um foi o Tadeu, que nem pegou o pênalti, se ele pega tinha feito 24. O Everson contra o Vasco fez 11, pegou um pênalti. E você teve o Muriel do Fluminense tirando 9, a gente chegou a indicar a escalação dele. O único goleiro que jogou em casa que foi bem foi o Paulo Vitor do Grêmio. E vocês vejam que coisa, o Grêmio teve o SG contra o Corinthians, a gente não apostou em nenhum SG do Grêmio. E o Flamengo teve o SG contra a Chapecoense, a gente não confiou em SG do Flamengo. Então não teve jeito, a nossa leitura da rodada acabou não sendo a correta. Nós desperdiçamos muitos pontos com jogadores aí que poderiam estar no nosso time e a nossa rodada foi muito ruim. Então, passado isso, né, a gente tem que erguer a cabeça, bola para frente. Nessa 24ª rodada, analisando aí a rodada, eu vejo como grandes favoritos, como a gente já tinha passado, né? O Flamengo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio contra o Ceará e também o Fortaleza contra a Chapecoense e talvez ali um jogador pontual do Internacional contra o CSA, que para mim é favorito nesse jogo, mas não é tão favorito, não coloco ele tão entre os favoritos da rodada.
E dos outros jogos, sempre um jogador ou outro que possa ser bom para o Cartola, né, em termos de pontuação. Mas vamos nós, o nosso goleiro, esquema tático é o 4-3-3, o nosso goleiro nós vamos apostar no Diego Cavalieri do Botafogo. Ele sempre que joga tem tirado boas notas, o Gatito foi convocado para a seleção, né, do Paraguai, então o titular vai ser o Diego Cavalieri. Botafogo acabou de ter seu treinador demitido, há muito tempo aí não consegue vencer e vai enfrentar o Goiás, que é o líder, né, do segundo turno do Brasileirão, vem de 4 vitórias consecutivas, então é um time que está embalado, vai partir para cima, né, vai tentar fazer os gols que poderiam, né, lhe dar o resultado, mas a gente sabe que os caras não vão ganhar todas, e por estarem numa boa fase vão incomodar o goleiro do Botafogo, que costuma ter um bom desempenho no Cartola. Então isso nos levou aí a apostar no Diego Cavalieri, até porque o Botafogo também tem a chance de começar uma recuperação através desse jogo aí, uma vitória sobre o Goiás, já leva o time para 30 pontos na competição e ele já respira um pouco mais aí quanto a risco de rebaixamento, né? Então o Botafogo tem um jogo muito importante e pode acontecer das coisas serem positivas para ele. Nossos laterais, nós vamos com o Rafinha do Flamengo, um representante rubro-negro aí da defesa. Rafinha que tirou 7,1 contra a Chapecoense, né? Teve o SG e fez alguma coisinha. E o nosso outro lateral é o Jorge dos Santos. Ali eu considerei, junto com o Jorge, o Cortez do Grêmio, mas a nossa dobradinha de zaga é do Grêmio, então eu não ia querer 3 SGs do Grêmio. A nossa dupla de zaga é o Jeromel e o David Braz, e esses eu vejo como unanimidade. Talvez ali no lugar do David Braz um Pablo Mari, né? Algum zagueiro do Flamengo. Mas o Grêmio, ele não deve tomar gol, né? Acredito eu, e os dois jogadores devem ter um bom desempenho. Então na lateral nos restou o Jorge. Outra opção que eu poderia citar era do Bahia, talvez o Moisés ou o Nino Paraíba, né? Mas aí me veio uma confiança maior no Jorge. Vai ter um clássico, né? Santos e Palmeiras, e ele vai ser muito exigido. É um jogador muito bom pontuador, e tomara que ele, mesmo que o Santos perca o SG, ele tenha um bom desempenho, participe de algum gol do time do Santos, nem que seja com assistência, né? No meio de campo nosso tem Everton Ribeiro do Flamengo. Vamos confiar mais uma vez aí nele. Vai ser de novo uma das principais referências do time, já que o Arrascaeta está convocado, o Gabigol está convocado. E o Everton Ribeiro tirou 5 pontos contra a Chapecoense, isso nos deixou satisfeitos, mesmo ele não tendo dado assistência, sem ter feito gol. É isso que a gente espera de um meio-campista, mínimo de 5 pontos, caso ele não tenha uma participação decisiva. Ao lado dele nós vamos com o Gerson que volta e meia mita aí no Cartola, né? Às vezes não, como no jogo contra a Chapecoense, mas esse é um jogo grande. Eu acho que o Gerson vai ser bastante exigido, né? O Atlético Mineiro que tirou ponto do Palmeiras. A gente se lembra que no Flamengo e São Paulo, o Gerson só jogou o segundo tempo e ele tirou ali 7, 8 pontos, mesmo só tendo estado 45 minutos em campo. Então é mais um jogo nesse porte, Maracanã lotado, contra um grande adversário. E o Gerson, então, eu acho que é um jogo propício para ele. E o nosso terceiro meia, nós vamos confiar no Rodrigo Lindoso, que vem tendo uma média aí espetacular, todo jogo tirando boa nota. O Internacional, ele é favorito contra o CSA, mesmo fora de casa. E eu acho que é um jogo propício para o Rodrigo Lindoso roubar bolas. E ele é um jogador que costuma ser participativo no ataque. Pode ser aí que ele nos ajude com gol ou até com alguma assistência. Então nosso meio de campo é esse. Olha, vocês vejam, né, como é que muda o espírito quando você tem uma zicada, né? Eu olhando para esse meio de campo, por exemplo, eu confesso para vocês, meus amigos, eu não vejo como alguém zicar daí. Não é possível. Se nada der certo aí pro Everton Ribeiro, pro Gerson, pro Rodrigo Lindoso, é porque a gente tá voltou a uma fase de muito azar, né? Eu acho que as nossas escolhas estão sendo muito bem pensadas. Eu não vejo como eles zicarem. Eu acho que nós vamos ter 3 boas notas. Vamos confiar nisso.
Enquanto que no ataque nós vamos com Bruno Henrique de capitão. Já era para ter sido contra a Chapecoense, nós perdemos muitos pontos por não ter tido essa confiança. Bruno Henrique, mais uma vez, a referência aí do Flamengo. E o cara, quando ele quer jogar, a gente vê, né? Ele corre atrás da bola, finaliza bastante, sofre muitas faltas. E é tudo que a gente precisa no nosso Cartola, né? Ele, sem gol, ele teria tirado mais de 10 pontos. Teria tirado quase 10 pontos, né, no jogo contra a Chapecoense. Então ele é o nosso capitão. Ao lado dele nós vamos com o Luan, o representante aí do ataque do Grêmio, né, que eu também acho muito importante, favorito contra o Ceará. Então ele está numa fase boa, ele é um bom pontuador de cartola. O Grêmio vai ter uns desfalques também, como o do Everton Cebolinha, né, e dos jogadores que ainda não voltaram de recuperação de lesão, tipo o Jean-Pierre, né. Então vai ser o Luan o carro-chefe aí do ataque do Grêmio. E o nosso terceiro atacante, nós vamos confiar no Wellington Paulista, do Fortaleza. Aquilo que a gente tinha falado, ele tem feito os golzinhos. E a Chapecoense realmente que fase desastrada que está passando. Então eu fiquei em dúvida ali entre ele e o Gilberto, né, do Bahia. E resolvi apostar no Wellington Paulista, porque me passa um pouco mais de certeza de que vai fazer gol, né? E assim então ele está escalado no nosso time. O técnico é o Jorge Jesus. E o preço do time, 147 cartoletas e 3 centavos. Vou repetir a escalação: Diego Cavalieri no gol, nas laterais Rafinha e Jorge, na zaga Jeromel e David Braz. Meio de campo, Everton Ribeiro, Gerson e Rodrigo Lindoso. Eu acho que nós vamos ter 3 mitadas. E no ataque, Bruno Henrique de capitão, Luan e o Wellington Paulista, que vai meter uns gols para nós, com o técnico Jorge Jesus. E é esse o nosso Super Toro, meus amigos. Time muito bem pensado, tomara que as coisas deem certo aí, que o Grêmio e o Flamengo confirmem seus favoritismos, e esses jogadores pontuais que a gente colocou aí, Cavalieri, Jorge, Lindoso e Wellington Paulista, tenham um bom desempenho para nós. Aquele abraço e bora mitar!